Olá, amigos! Estamos começando o ano com já um programa que é o 33º programa da nossa série com os luthiers. Acho que vai ser um programa super legal, que além de um ótimo luthier da nova geração, a gente vai ter também um grande violonista da nova geração. Vocês acabaram de ouvir ele tocar uma peça linda, uma das paisagens do Daniel Murray. Nós vamos conversar com ele também e acho que vai ser muito legal. Para mim, eu tive a sorte de conhecer o trabalho do luthier que a gente vai conversar desde o início, né? Praticamente todos os violões que ele já fez, eu tive o privilégio já de tocar logo que ele fez. Quero apresentar para vocês, para os que não conhecem, o Rafael Antonelli. Rafael. Opa, prazer, Oscar. Um grande prazer receber você, né? Fiquei assim impressionado com a rapidez que você se desenvolveu, né? Se eu não estou enganado, eu acho que o primeiro violão que você fez faz uns 2 anos que você trouxe para mim, mais ou menos isso, né? Não muito mais do que isso. E daí para frente, esse violão que está aqui na minha mão, que é o seu penúltimo, é o número 7, né? 7. É o 7. Então hoje nós vamos mostrar para vocês o violão número 7 e o violão número 8. Esse aqui é de novembro de 2024. Isso. E o outro foi terminado agora encordoado na semana passada. O violão já 2025. Antes da gente falar dos violões e desse trabalho com a luteria, vamos pedir para o Rafael, então, contar um pouquinho como é que ele chegou nisso. Você tem uma outra vida profissional anterior, assim, que eu acho interessante você contar. Fica à vontade, fala o que você obrigado, Oscar. tiver vontade. Eu acho que, primeiro, eu gostaria de agradecer, assim, né, pela oportunidade de estar aqui hoje fazendo essa gravação, de apresentar meu trabalho. E confesso que eu achei que ia demorar muito tempo para fazer isso, mas a vida foi caminhando, né, para que isso acontecesse esse ano, e eu estou muito feliz por isso, porque, para mim, assim, eu assistia todos os seus programas, né? Então a gente está no 33º, mas eu assisti todos, e tá aqui hoje gravando, depois de ter visto todos que passaram aqui, que eu sou muito fã, né? Meus ídolos estiveram aqui, então para mim é uma coisa assim sensacional, uma emoção assim muito boa. Muito obrigado por essa oportunidade. E como eu comecei na luteria,
eu fiquei pensando muito, eu falei, o Oscar vai perguntar isso, eu preciso recordar, né? Mas a gente, pensando bastante, eu comecei com a música, na verdade, a música entrou na minha vida quando eu era adolescente, né? Com 14 anos de idade, mais ou menos, eu sou de Lins, né, no interior de São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou natural de Lins, e no interior de São Paulo a gente, acabei me interessando por música aí com 14 anos, e montei minha primeira bandinha de garagem, né? Eu lembro que foi bem significativo, assim, porque eu vendi meu videogame para comprar minha primeira guitarra, né? Uhum. E ela era uma guitarra usada, uma guitarra tinha uma marca lá, Spanish, era uma guitarra usada. E eu me recordo que essa guitarra, comprei sem entender muito, não sabia nem afinar o instrumento. Comprei a guitarra, fiquei super feliz com ela. E aí, logo na sequência, eu já vi que a alavanca dela tinha um jogo que era impossível de usar, ficava solta. E tinha um captador que não estava funcionando, né? E mesmo sem entender muita coisa, eu desmontei aquela guitarra, coloquei uma argoela de pressão para segurar a alavanca, para ela parar o jogo. Vi que tinha um fio lá solto, e aí eu soldei o fio de novo e tal. E ela voltou a funcionar, eu achei que ficou legal. Então, assim, pensando nisso, veio antes da gente saber o que que era a loteria de fato, né? É uma coisa que acaba acontecendo. Mas a vida seguiu, né? Fiz faculdade, me formei em administração, fiz as minhas escolhas profissionais na vida, né? Atuei muito tempo com o mercado automobilístico, né? Com o mercado automotivo, no caso. Trabalhei em concessionárias de veículos, né? E até que eu vim para São Paulo para trabalhar na Volkswagen, né? Na época. Isso foi 2012, 2013, E aí fiquei na Volkswagen, trabalhei na Volkswagen e durante esse tempo que eu estava trabalhando, eu sentia falta de um hobby, né? Que a vida adulta começa a ficar um pouco pesada, né? Trabalho, casa, né? E aí decidi que ia voltar a tocar guitarra, ia brincar com guitarra e tal. Só que em vez de comprar uma guitarra, dessa vez eu queria construir a minha. E aí eu fui pesquisar e descobri a escola ABH, né? Do Que é Benedetti, né? do Márcio Benedetti, do Henry, né? E fui na escola e fiz o curso e fiz minha primeira guitarra, né? Eu tenho ela até hoje, uso ela para brincar e é um instrumento assim que eu tenho muito orgulho dele também. Foi meu primeiro. E, e foi muito interessante fazer essa guitarra, porque aí me introduziu bastante coisa, né? Da luteria, aprendi muito e foi interessante também que aí surgem muitos amigos com instrumentos diversos, assim, né? E comecei a fazer isso como hobby. Ficava em casa, ajustava, sempre aparecia um contrabaixo de um amigo, uma guitarra. Até que em 2018, 2019, se eu não me engano, uma amiga muito querida, a Tati, trouxe um violão de Jorge de 1961, né? Que estava bem destruído, estava faltando parte do tampo. E ela me trouxe esse violão e falou que era um violão que havia sido dado pelo avô, né? Quando a mãe tinha 15 anos de idade e tal. E falou, vê se você consegue fazer alguma coisa. Eu Você vi esse consegue violão, consertar. né? Você viu esse violão? Esse foi o violão primeiro que Esse você foi o trouxe marco, para. Eu lembro desse violão. Esse violão E foi um ficou marco. muito legal o seu Ficou muito trabalho. bonitinho, Muito voltou, bom. né? Fez uma restauração, Uma restauração. assim excelente. Foi um violão que eu falo que aquele violão foi o que me fez ir para esse mundo da luteria na questão acústica, né? Na questão do violão, porque antes eu só fazia manutenções, assim, né? Uhum. Só que aí para fazer o trabalho desse violão, ficou em casa, esse violão ficou muito tempo, e aí eu comecei a pesquisar sobre a construção de violões, né? Antes de desmontar e tudo, né? E fui trabalhando nesse violão, né? Eu demorei bastante tempo para começar a trabalhar. O violão ficou comigo em 2019, aí veio 2020, Pandemia. e aí eu lembro que em 2022 foi quando eu comprei o tampo, vim buscar madeira, e aí eu falei, vou comprar para restaurar o violão dela, mas também vou levar a madeira porque eu quero fazer meu violão agora, né? Agora que eu pesquisei bastante coisa. E aí fiz isso. E fui para casa, comecei a trabalhar nesse violão. Como eu não tinha ferramentas, e algumas ferramentas eu ia precisar, né? De lixadeira, né? Para afinar os tampos. Eu voltei à escola BH, né? E aí utilizei as ferramentas lá para fazer esse trabalho da restauração desse violão. E aí eu voltei no curso de acústicos.
né? Então, eu conversava muito com o Vicente me ajudou bastante nessa trajetória. Vicente é o professor que dá aula de violão no curso lá da BH, Da né? BH. E ele me auxiliou bastante, assim, a gente trocava muita ideia, ele foi me dando alguns caminhos e eu fui fazendo a restauração desse violão e fazendo meu primeiro violão, né? Terminou a restauração do violão, aí eu trouxe para você ver o violão de Jorge, Uhum. né? E eu fiquei contente com o violão, com o resultado, falei, nossa, consegui fazer o violão voltar à vida, né? E é interessante como o violão tem um papel, assim, na família, na vida das pessoas, né? Um violão que tinha uma história bem interessante, né? E eu lembro quando eu fui levar o violão de volta, a mãe dela ficou super feliz, né? Super Emoção, emocionada né? de ver o violão É isso mesmo. de novo, é bem interessante. Aliás, essa é uma coisa assim que a gente nos outros programas não falou tanto, né? Que é muito importante. A parte de instrumentos de arco, violinos, violoncelos, essa parte de restauração é importantíssima. Tem luthiers que fazem muito mais restaurações, às vezes é mais difícil, são instrumentos assim muito importantes, a pessoa precisa conhecer muito para não cometer um erro grave. E no caso de violão, também. Né? Também. Eu acho que você vê uma coisa super legal, que você teve essa oportunidade, você aprendeu muito, o de Giorgio foi um nome importantíssimo, o seu Romeu de Giorgio, ele era sensacional. Infelizmente ele faleceu em 1973, já vão mais de 50 anos, mas os violões dele, inclusive, é fácil de identificar, porque os violões feitos nesta fase eram gravados a fogo, aqui atrás, Romeu de Giorgio. Eu já falei uma outra vez sobre isso, mas são violões muito bons, realmente alguns excelentes, e que têm hoje um valor de mercado muito alto. Então, Sim. uma restauração dessas é assim, está restaurando uma pequena obra de arte mesmo. Obra de arte. E ainda por cima serviu para você se inspirar nos seus instrumentos, que não tem nada a ver com aquele de Giorgio, você está criando uma coisa sua, né? E isso que eu queria te perguntar, assim, depois desse trabalho inicial, eu senti que você, num prazo curto de tempo, encontrou soluções muito interessantes, controles assim sobre a sonoridade da caixa, né? Que isso também já falamos muitas vezes. Cada violão tem o seu som, que é a soma de todas as madeiras, e tem um som, uma determinada frequência. Este violão aqui, a gente vai depois mostrar no detalhe, ele está em sol. O outro violão que a gente vai mostrar está em Fá sustenido. E você conseguiu rapidamente encontrar caminhos para isso. Fala um pouquinho dessas tuas descobertas aí. Sim, porque eu assistia muito, voltando ao seu programa, eu escutava muito vocês falando aqui, né? E eu me lembro de você falando de violão em Fá sustenido. Então, o meu primeiro violão, eu já buscava o Fá sustenido nele, mesmo sem saber como que eu ia ter o controle disso, né? E ele foi um violão de cedro canadense. E ele saiu, no final ele tinha um resultado sonoro em Fá sustenido, né? E eu lembro que eu trouxe o violão para você ver, e aí eu fiquei surpreso, assim, com o violão. Antes disso, só voltando um pouquinho, aí eu coloquei corda nesse violão, nesse meu primeiro violão, e aí quando eu toquei o primeiro acorde, eu falei, opa, tem coisa diferente aí, porque minha referência, eu nunca tive contato com violão de luthier, né? Antes disso, minhas referências era violão de Jorge, violão Giannini, Yamaha, né? Eu não tinha amigos, assim, que tinha violão de luthier, nem músicos, assim, próximos, assim. Mas eu vi que quando eu toquei ficou diferente. E aí eu peguei o violão e levei para uma escola próxima de casa, que era o território da música, né? Cheguei na escola, perguntei se tinha professor de violão, ele falou, tem um professor de guitarra, professor de violão também. Ele tá aí, você quer aguardar? Ele tá dando aula. Eu falei, eu aguardo. Aí apareceu, o professor desceu, era o Renan Lima. E aí ele tocou, pedi para ele experimentar o violão, para ele me falar o que achava do violão. E ele tocou esse violão, e ele gostou, ele falou, nossa, de cedro eu já tenho, mas você faz um diabetes? Ele encomendou um violão na hora. Poxa, que legal. Foi o meu primeiro violão vendido, assim, foi no primeiro dia que ficou pronto o violão. E aí isso me impulsionou, assim, eu comecei a ficar feliz, assim, sabe? Eu falei, eu acho que tem alguma coisa boa nisso tudo, né? Consegui fazer alguma coisa boa. Tá certo que era o início, mas eu falo que o violão, esse meu primeiro violão foi o violão que abriu minhas portas, assim, né? Para bastante coisa.
Aí eu trouxe a você, você falou, leva pro Aldir Júnior. Aí a gente começa a levar para as pessoas, né? Essa acho que é uma coisa importante para todos os luthiers também, essa fase assim inicial, é ouvir o máximo de opiniões, né? Dos grandes professores, dos seus alunos, e cada um vai tirar um som, né, Sim. diferente, isso vai servir de referência como serviu para você, né? E cada um vai falar alguma coisa muito útil, né? Sempre, sempre, Oscar. A facilidade, a A gente aprende comodidade, ouvindo, né? tem que apurar o ouvido, sabe? Você tem que ouvir sempre, tudo é relevante, assim. Às vezes algumas coisas que são ditas, às vezes você não tem a compreensão ainda quando você está começando. Você não tem a compreensão e aquilo não te faz muito sentido na hora. Mas durante o processo construtivo começa a fazer sentido. Você começa a observar que tudo tem sua relevância, assim. E é claro que eu tive a oportunidade de conhecer grandes professores, grandes músicos, né? Que, nossa, eu sou muito grato, assim, a tudo que aconteceu, assim, em 2024. Que foi meu primeiro ano, né? De loteria, foi 2024. Porque em 2023 eu trabalhava ainda com o mercado automotivo, em outra empresa, em outra multinacional, mas trabalhava com o mercado automotivo. E já não era para mim tão confortável, sabe? Então eu ia trabalhar, não fazia muito sentido para mim estar ali. Eu queria estar na minha bancada, né? Queria estar lixando minha madeira, queria estar fazendo minhas coisas, sabe? E aí e aí teve um desligamento, né, na empresa. E aí eu vi como uma oportunidade de trabalhar com isso. Falei, não, é o que eu quero fazer e é o que eu vou fazer. Acho que você escolheu muito bem, porque eu percebo o quanto você está feliz, né? Porque está tendo um resultado que eu também percebo em cada violão que você termina, né? Todos esses violonistas, amigos, todos que tocaram também sentem isso, né? E é um prazer enorme depois de você, que é difícil esse início, uma concorrência enorme, tanta gente boa fazendo violões, e você já encontrar já o início do caminho, e especialmente a tua satisfação pessoal, né? Você está motivado, né? Eu costumo dizer que minha crise dos 40 começou com uns 36, quando eu conheci o de Jorge, né? Quando chegou o de Jorge, sabe? E se estendeu por esse tempo de pesquisa, tudo. Para mim também, eu me reconheço assim, parece que é outra pessoa, sabe? O modo de vida, o modo de ver as coisas, o que eu faço hoje, a satisfação, é como se fosse uma nova fase assim da minha vida mesmo, assim, mudou completamente, assim. E eu sou muito grato a isso, e aí o violão vai me trazendo cada vez mais coisas boas, sabe? Eu acho que o violão tem esse poder, né, Oscar? Você toca também, né, Rafael? Bem Você pouco. estuda um pouco Eu estudo bem pouco, violão deveria até estudar mais. Mas o som é uma coisa que me agrada muito e eu sou apaixonado por ver alguém tocando, sabe? E aí um privilégio enorme, né? Porque eu trago meu violão, vejo você tocando, levo o violão para um músico ver, para algum professor, é como se fosse um concerto ali na sua frente. Então é uma coisa assim absurda de prazerosa, sabe, para mim. Então, este aqui, que é o violão de novembro, o número 7, é um tampo de abeto alemão, muito bonito. Tem um jacarandá indiano maravilhoso, né? Uma coisa que o Rafael faz que também é super importante, né, desde o início, o violão inteirinho em goma laca. Então é sempre aquela coisa que a gente percebe que, apesar de ser um violão novo, ele já está soando muito, né? A goma laca permite que as madeiras estejam um pouquinho mais soltas e respirando mais, né? Fala um pouco então da construção desse instrumento para... Esse é um violão tradicional, né? Eu sou apaixonado pela escola de violão tradicional, não consigo nem me ver fazendo outro tipo de violão hoje, né? E eu acho que do tradicional ainda tem, dessa fonte ainda dá para desenvolver bastante coisa. E ele é um violão de jacarandá indiano, tampo dele é de abeto, uma escala de ébano, né? Cavaletes de jacarandá e o braço de cedro. E ele é todo feito em goma laca, porque como eu faço violão tradicional, eu estou estudando muito a questão tradicional. Então eu utilizo o máximo de material natural possível.
Inclusive a cola dele também é cola natural, o acabamento é goma laca. Eu acho que essa soma de coisas eu acho que deixa o violão mais livre, sabe? Parece que ele já nasce mais ressonante. É. Não sei se é a minha percepção, né? Porque eu Aí um violão muito leve, né? Você também já leve. está conseguindo fazer um violão assim, um pouca madeira, que tem uma estrutura excelente, né? E que isso, é claro, quanto mais leve a gente sente que tem muito mais volume, né? Eu ainda fico calculando muito, eu coloco só o que é necessário, sabe? Como era feito mesmo no passado. Não, Uhum. não fico colocando reforço para vários lugares. A gente vê muita coisa na internet, hoje você tem muita informação, muita foto. Mas eu sigo ainda os padrões tradicionais mesmo, assim, né? Esse aqui é inspirado em uma estrutura assim do Ele é um Torres, violão de 7 legs, né? né? Ele é um violão de 7 legs. E durante meu processo construtivo, a parte que tem mais tensão do violão é essa parte aqui, né? Essa parte logo depois do cavalete até a boca, né? É onde fica a maior parte da força ali, de concentração de força, né? Que o instrumento precisa ter. E aí é um 7 legs do Torres. E eu desenvolvi fazendo minhas pesquisas, a única peça a mais que eu coloquei do Torres foi uma peça que fica aqui no leque harmônico, né? Tanto que eu levo o nome de modelo Pitágoras, porque foi através quando eu decidi que ia ter que colocar algum reforço, eu falei, mas eu não vou poder colocar em qualquer lugar, eu preciso estudar antes para saber onde eu vou colocar, né? E aí ele é exatamente no início, como se fosse o início da quarta oitava aqui, né, do instrumento aqui. Então, foi baseado na teoria de Pitágoras e aí o violão recebeu esse modelo de Pitágoras por causa do leque harmônico, né? Que eu desenvolvi. Interessante. E essa madeira que você coloca é uma travessa pequena? Uma travessa pequena. Aham. Ela só liga, ela liga do segundo leque até o penúltimo leque aqui. Ela fica aqui. E Isso ela você- é côncava também, né? Ah, Então ela segue um raio de 40 pés, né? Que todo violão ele tem uma curvatura e ela segue um raio de 40 pés. E aí, como ela tem a curvatura nesse tampo, eu acredito muito que ele ganha mais resistência. esse aqui é o último violão que o Rafael fez. Terminou na semana passada, colocou as cordas na semana passada. É um também, né, com tampo de abeto, maravilhoso, aliás, esse tampo, né? E esse tem a caixa em maple alemão. Corte fantástico, bem Tá radial, lindo, né? né? Muito lindo. O braço também em maple, né? Estou aqui eu já falando como se eu fosse o luthier, né? Então deixa você falar um pouquinho e o que você sentiu de diferença. Se aqui também tem alguma diferença na construção ou se a diferença que a gente percebe no som se refere mais à caixa com o maple, né? Tem a diferença um pouco da caixa. Eu acredito muito que o tampo é responsável aí, né? Sem dúvida nenhuma por a maioria do som do instrumento. Mas quando se fala do violão, quando a gente entra nessa questão do timbre, eu acredito muito que as laterais e toda a composição da madeira, ela gera uma influência sobre isso, Claro. né? E aí esse violão ele tem esse fundo lateral em maple e o braço em maple também, eu acho que deixa na minha opinião, pelo que é o segundo violão que eu faço desse modelo, e os dois saem um pouco mais doces, sabe?